Olá, como você está? Espero que esteja bem, esteja em paz. Hoje, mais uma edição do nosso Café com Jesus. E a bola da vez, hoje, para a nossa leitura e reflexão, Êxodo capítulo 36. Acompanhe comigo. Assim Bezalel, Aholiabe e todos os homens capazes, a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazerem toda a obra de construção do santuário, realizarão a obra como o Senhor ordenou. Então Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor dera habilidade e que estavam dispostos a vir realizar a obra. Receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra de construção do santuário, e o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas manhã após manhã. Por isso, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho e disseram a Moisés: o povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Então Moisés ordenou que fosse feita esta proclamação em todo o acampamento: nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim, o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já haviam recebido era mais do que suficiente para realizar toda a obra. A construção do tabernáculo. Todos os homens capazes dentre os trabalhadores fizeram o tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, com os querubins bordados sobre eles. Todas as cortinas internas tinham o mesmo tamanho, 12 metros e 60 centímetros de comprimento por 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenderam 5 cortinas internas e fizeram o mesmo com as outras 5. Em seguida fizeram laçadas de tecido azul ao longo da borda da última cortina interna do primeiro conjunto de cortinas internas, fazendo o mesmo com o segundo conjunto. Fizeram também 50 laçadas na primeira cortina interna e 50 laçadas na última cortina interna do segundo conjunto. As laçadas estavam opostas umas às outras. Depois fizeram 50 ganchos de ouro e com eles prenderam um conjunto de cortinas internas ao outro, para que o tabernáculo formasse um todo. Com o total de 11 cortinas internas de pelos de cabra, fizeram uma tenda para cobrir o tabernáculo. As 11 cortinas internas tinham a mesma medida, 13 metros e meio de comprimento por 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenderam 5 cortinas internas num conjunto e as outras 6 no outro conjunto. Depois fizeram 50 laçadas em volta da borda da última cortina interna de um dos conjuntos e também da última borda da cortina interna do outro conjunto. Fizeram também 50 ganchos de bronze para unir a tenda, formando um todo. Em seguida fizeram para a tenda uma cobertura de pele de carneira tingida de vermelho e por cima desta uma cobertura de couro. Fizeram ainda armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação tinha 4 metros e meio de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 encaixes paralelos um ao outro. E fizeram todas as armações do tabernáculo dessa madeira. Fizeram também 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata para serem colocadas debaixo delas. 2 bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Para o outro lado, ao lado norte do tabernáculo, fizeram 20 armações e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Fizeram ainda 6 armações na parte de trás do tabernáculo, isto é, para o lado ocidental, e 2 armações foram montadas nos cantos, na parte de trás do tabernáculo. Nesses 2 cantos, as armações eram duplas, desde a parte interior até a mais alta, colocadas numa só argola, ambas feitas do mesmo modo. Havia, pois, 8 armações e 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Também fizeram travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo, 5 para as do outro lado e 5 para o lado ocidental na parte de trás do tabernáculo. Fizeram o travessão central de uma extremidade à outra, passando pelo meio das armações. Revestiram de ouro as armações e fizeram argolas de ouro para sustentar os travessões, os quais também revestiram de ouro. Fizeram o véu de linho fino trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho e mandaram botar neles querubins. E fizeram-lhe 4 colunas de madeira de acácia e as revestiram de ouro. Fizeram-lhe ainda ganchos de ouro e fundiram as suas bases de prata. Para a entrada da tenda fizeram uma cortina de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador, e fizeram-lhe 5 colunas com ganchos. Revestiram de ouro as partes superior e lateral das colunas e fizeram de bronze as suas 5 bases. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela leitura de Êxodo capítulo 36. Agora, Pai, nos dá a sabedoria e o discernimento necessário para a reflexão sobre esta parte do texto. Nós oramos assim agradecidos no precioso nome de Jesus. Amém.
Então, irmãos, vamos lá. Êxodo 36 está relatando que a continuidade da construção do tabernáculo, destacando aí a transição que havia entre a coleta das ofertas voluntárias e a execução prática ali da obra que foi liderada por Bezalel, Aholiabe e todos os artesãos habilidosos a quem o Senhor havia concedido sabedoria e entendimento. E movidos ali por um coração generoso, extremamente generoso, na verdade, ali a gente vai ver que o povo, na verdade, trouxe mais do que o necessário, a ponto de Moisés precisar conter as doações, evidenciando aí o fervor, a cooperação da comunidade na edificação do santuário onde Deus habita no meio do seu povo. Dividindo em blocos, então, a nossa caminhada, como nós sempre fazemos, aqui hoje nós temos 5 blocos, mas são muito tranquilos. O primeiro deles é dos versículos 1 até o 7, a abundância das ofertas e a conclusão da coleta. Então, Bezalel e Aholiabe, todos os homens hábeis ali nos quais o Senhor dera sabedoria, iniciam então a execução ali do trabalho conforme todas as ordens divinas que foram dadas. E esses artesãos relatam a Moisés que o povo está trazendo muito mais que o necessário, acredite você, para a realização ali da obra que foi ordenada pelo Senhor. Então, Moisés emite uma proclamação para impedir que o povo traga mais ofertas para o santuário, pois o material recolhido já era mais do que suficiente para realizar toda a obra. Olha só essa abundância, né? E essa parábola da generosidade. Olha só, esse é um dos raros momentos na Bíblia, irmãos, em que os líderes precisaram conter as doações do povo. E, semelhantemente, o que aconteceu ali na construção do templo, que nós vamos ver em 1 Crônicas, capítulo 29, e também na generosidade primitiva lá no Novo Testamento, em Atos. O termo hebraico utilizado para oferta aqui voluntária, ela transmite a ideia de um coração que se voluntariou ou que se moveu espontaneamente, ali impelido pelo Santo Espírito. E isso nos mostra, como reflexão, que a verdadeira adoração prática, ela não é extorquista, ela nem movida por peso legalista, né, que você quer fazer ali para sair bem na fita, não, mas ela brota ali de um transbordamento da nossa gratidão. Deus ama quem dá com alegria, e quando o Espírito opera, a gente vê que os recursos materiais, eles não faltam para a obra do Senhor, né? E seguindo aqui adiante, bloco 2, versículos 8 até o 13, nós temos a confecção das cortinas do tabernáculo. Então, todos os homens hábeis ali entre os trabalhadores fazem, né, o tabernáculo ali com 10 cortinas de linho fino trançado, tecido com estofado de fios azuis, de púrpura e vermelhos, contendo querubins bordados com habilidade, e cada cortina possui padrões, né? Possui ali medidas padronizadas. As cortinas então são unidas em 2 conjuntos de 5 por meio de laços, né, de tecido azul nas bordas, acopladas com 50 colchetes de ouro para formar uma estrutura coesa. Temos aí o bloco 3 que vai cuidar então das cortinas de pelos de cabra e as coberturas. Lembramos que o tabernáculo ele tinha, né, sobreposições de material, e aí nós temos então essa questão das cortinas de pelo e as coberturas então de couro. A gente vai trabalhar nesse sentido então para a gente perceber essas questões. E aí também tem as mesmas situações das medidas, e acrescentam-se então 2 coberturas protetoras adicionais, pele de carneiro que foram tingidas de vermelho, e depois outras de pele de couro por cima, para tentar, né, trabalhar aquela questão do deserto ali, para deixar, além de uma tenda que ficasse alguma coisa assim tranquila, que não deixasse passar calor nem frio, pudesse também ali ser móvel, como nós já vimos, essa questão toda. E depois no bloco 4, dos versículos 20 até o 34, nós temos a construção das armações de prancha de madeira, em que se constroem, então, armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo, né? E cada um aí contendo saliências paralelas para que seja feito o encaixe. E aí, nesse sentido, são feitas, então, várias pranchas lá do sul, lá do norte, acompanhadas de 40 bases de prata encaixadas sobre elas. E aí temos a parte também traseira do tabernáculo, virada para o ocidente, em que se constrói então 6 pranchas e mais 2 pranchas para os cantos dos fundos. Travessas de madeira de acácia são preparadas então para unir ali as pranchas, e aí nós temos as questões de que as pranchas e as travessas são revestidas de ouro, anéis de encaixe para as travessas também são feitos de ouro. E nos versículos 35 a 38, o véu e a cortina da entrada, em que se faz um véu de tecido azul, púrpura e vermelho e linho fino trançado, com querubins artisticamente bordados. O véu é pendurado então em 4 colunas da madeira de acácia revestidas de ouro, cujos ganchos também são de ouro, apoiadas sobre as 4 bases de prata. Confecciona-se então uma cortina bordada com fios azuis
púrpura, vermelhos e linho fino para a entrada da tenda, sustentada então por 5 colunas com ganchos de ouro e dotada de 5 bases de bronze. Então nós já mostramos aqui a você essa questão dessa imagem, né, de como que ficaria o tabernáculo aí na sua parte interna e na sua parte externa, também as camadas que há, mas de qualquer maneira a gente percebe que seria aí, né, uma questão, vamos dizer, um tabernáculo retangular, digamos assim, com a sua base firmada ali, como Deus pediu para Moisés lá no alto do Monte Sinai. E aí, então, o que nós podemos ter desse ensino, desse capítulo, é que aqui se revela que a obra de Deus ela é realizada mediante a combinação perfeita entre a generosidade voluntária do povo, do coração e a capacitação espiritual concedida para os obreiros ali, como nós estamos vendo, Bezalel, Aholiabe e os demais artífices ali, os demais artesãos. Quando o coração da comunidade, né, do povo ali, está alinhado com o propósito divino, a contribuição ela transcende esse senso de obrigação e se manifesta numa abundância, numa alegria, e é fornecido então todos os recursos necessários para que haja edificação, tanto física, tanto material quanto espiritual. E além disso, a precisão na execução de cada detalhe estrutural ali do tabernáculo demonstra que a reverência a Deus envolve também o zelo, a dedicação, a excelência, a obediência estrita à sua palavra, apontando então para essa beleza dessa comunhão e da habitação de Deus entre o seu povo. O desafio pessoal para hoje, em relação à questão de Êxodo 36, é que Deus nos capacite a entregar a Ele o melhor dos nossos talentos, recursos, tempo, com a mesma generosidade espontânea e também alegria demonstrada pelo povo no deserto, permitindo que a nossa dedicação diária à sua obra seja fruto de um coração verdadeiramente transformado e transbordante de gratidão. Sempre é bom lembrar, lá no Novo Testamento, Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24, e tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para o homem, cientes de que recebeis do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo, Senhor Jesus, que estáis servindo. Então, que nosso trabalho feito para Deus seja sempre feito com excelência e que a nossa vida, toda ela, né, nossas habilidades, nossos dons, sejam todos eles utilizados não só para a nossa vida secular, mas também para a nossa vida espiritual, lembrando que para nós, na Missão Integral, não existe essa divisão. Espero que você tenha gostado do nosso capítulo de hoje, Êxodo 36, espero revê-lo em breve aqui no nosso Café. Café com Jesus, um grande abraço, tudo de bom, a paz. Valeu!